Paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Em nome da igreja, nós damos as boas-vindas ao nosso amado concílio, pessoa do seu presidente, da comissão executiva, e manifestamos a alegria, a honra em receber o nosso concílio aqui. Louvamos a Deus porque o Senhor tem sido generoso para conosco, o Senhor tem nos abençoado. Louvamos a Deus pela vida de cada presbítero representando a sua igreja, por cada ministro. Louvamos a Deus pelo nosso pastor jubilado, reverendo Wilson. Louvamos a Deus por aqueles irmãos que ficam lá e que não estão aqui, mas que trabalharam durante todo o ano com afinco para adorar o Senhor. Nós louvamos a Deus porque se a igreja existe é por causa dele. Se a igreja faz alguma coisa é por ele e através dele e também para ele. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo aqui e dizer para os irmãos, primeiro, antes dizer que é uma honra muito grande ser convidado para trazer a mensagem da palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade gigantesca, que é expor a palavra do Senhor. Mas esta reunião ordinária é a primeira que eu me encontro desde da minha ordenação, que nós passamos por um quadro como estamos hoje, né? Com certeza, todos os nossos amados irmãos lamentam e sentem a falta do nosso querido irmão fora de ordem, reverendo Gilberto, né? Reverendo Gilberto. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor ele é gracioso, e não porque ele era crente, mas porque o Senhor é gracioso e o salvou. Cremos que ele está nos braços do Pai, para onde nós também iremos pela graça e com a graça do nosso amado Deus. Abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículos 1 a 13. Atos 2, 1 a 13, nós lemos como segue. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar a sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, e interpelavam uns aos outros, que quer dizer, ou que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar? Santo Deus, esta é a palavra do Senhor, e ela é viva, ela é eficaz, ela está acima do pregador. Ela está acima do mensageiro, porque não diz respeito a conhecimento natural, não diz respeito à habilidade humana, mas
na graciosa obra do Espírito Santo, na aplicação da tua palavra. É com isso que nós contamos e oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é muito gostoso a gente lembrar de momentos que a igreja viveu de algo explosivo, quando os irmãos sentiam prazer em estar juntos. E não era para brincadeira, também para as brincadeiras, para o lazer, mas era para estudar a palavra de Deus, para evangelizar, para sair e comunicar àqueles que estavam próximos a respeito do reino de Deus. E às vezes nós ficamos lembrando desse tempo, e a razão de lembrarmos desse tempo, muitas vezes, ela se dá pelo fato da aridez que vivemos no presente. Isso nos motiva e intensifica a saudade daquele tempo. Embora saibamos que Deus está no controle de todos os tempos, mas não nos exime da nossa responsabilidade. E quando nós começamos a lembrar daquilo que nós fazíamos, ou alguém fazia no passado, e eu aproveito para citar aqui, faleceu no ano passado, o reverendo Ciro Tavares, e no momento da sua ordenação, deram para ele 5 igrejas, com entre congregações e pontos de pregação, 20. Ele tinha uma bicicleta e rodava 70 quilômetros no seu campo. Eu não estou dizendo que ele era mais crente do que hoje que você roda de carro, mas estou dizendo para você que havia uma disposição de servir, de trabalhar. Era outro tempo, lógico, era outro tempo, mas a disposição. E ele morreu com 80, acho que 86, 7, por aí, dá mais, me ajuda aí, e com aquela vontade de servir ao Senhor. Que homem maravilhoso e abençoador na minha vida. Quando nós olhamos para histórias do passado, aqui mesmo, né, as igrejas sendo plantadas, brotando pelo poder do Espírito Santo na mão de homens e mulheres, já idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, isso muito nos alegra. Mas é triste a gente perceber que vivemos sim um período de aridez nos nossos dias. Não sei explicar qual a razão, mas eu sei que nós estamos vivendo um período de aridez. E quando nós pensamos na igreja, nós pensamos num avivamento para a igreja. Nós clamamos por avivamento, nós buscamos por avivamento. Embora eu esteja falando para todos que me ouvem, tanto os presentes aqui, como aqueles que estão na plataforma nos assistindo, participando conosco, mas eu quero falar mais diretamente a liderança da igreja, como pastores e presbíteros, mais direcionado. Eu quero chamar a atenção para que olhemos para a história, desde o início até agora, para que a gente possa buscar fazer a vontade de Deus com toda a alegria e buscar o avivamento de Deus. Quando nós pensamos em avivamento, a igreja mais clássica para o avivamento que nós temos, e temos acesso e conhecemos melhor pelas Escrituras, é a igreja primitiva. É a igreja primitiva. E essa igreja, ela realmente aponta para algo diferenciado. Não diz respeito a gritarias, a barulho, a bagunça, e nem também a silêncio. Não diz respeito a uma ação ou atitude simplesmente realizada, mas um estado de vida, um coração transformado, um coração cheio do Espírito, que automaticamente tinha como consequência ou como reação ou ação continuada e causada a obra maravilhosa. E se nós olharmos o capítulo 2, 42, a razão de sentar juntos ali não era questão de encher a barriga. O principal motivo era a doutrina apostólica. Eles queriam aprender, eles queriam estudar, eles queriam saber qual é a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. Não tinha a ver com a comunhão em si, tinha a ver com o Deus que faz a comunhão. Eu queria então, nesta noite, meditar sobre o tema características de um verdadeiro avivamento. Sem mais delongas, nós estamos diante de um texto que é o cumprimento das Sagradas Escrituras. E eu volto a falar para a igreja, mas para você que está me ouvindo agora pela primeira vez aqui,
então também pela primeira vez falando isto. Muitas pessoas pensam que a questão da existência de Deus é uma questão de simplesmente fé pessoal. Não se pode provar a existência de Deus. E até tem uma ilustração que a gente gosta muito, até já contei hoje, eu prefiro não contar, de laranja. Como é que você vai saber se a laranja é doce, se você não chupou a laranja, aquela coisa toda. Mas, na verdade, se você estudar a Bíblia, você encontrará não apenas uma questão de subjetividade da existência de Deus, mas de fatos históricos que comprovam a existência de Deus. E isto aqui, que nós estamos hoje, é um fato. Algo que foi profetizado por Joel e que foi cumprido no Pentecostes. Se você volta para Isaías, a profecia da crucificação de Jesus parece Isaías estava vendo 750 anos antes. Então, não é só uma questão de subjetividade, é uma questão de fato. O que está registrado, o que foi registrado há anos e anos anteriormente, se cumpriu. Então, Deus está no controle, porque o que está aqui se cumpriu, se cumpre e cumprirá. E quando nós pensamos, então, neste texto, destacamos aqui algumas lições que caracterizam, então, um verdadeiro avivamento. Eu queria, então, tratar em poucas palavras com vocês sobre este texto e sobre esse tema. Um verdadeiro avivamento, em primeiro lugar, ele é caracterizado pela sua origem. Quando vem de Deus para a igreja e não do que a igreja faz para promovê-lo. É muito comum você olhar as pessoas e dizer o seguinte, saiu nas redes sociais aí, né? 12 dias de jejum para consagrar os 12 meses do ano 2021, como se o meu jejum fosse impedir que a operação decretiva de Deus se realizasse. Não que não possa orar, não que não possa jejuar. Mas o que estou dizendo é que não é o que eu faço ou o que a igreja faz que promoverá o avivamento na igreja. Esse avivamento ele tem uma origem, esse avivamento tem que ser vindo de Deus. Se nós olharmos aqui, você encontra Jesus falando para os discípulos, fiquem em Jerusalém e aguardem. E eles estão ali parados durante todo aquele período da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, até o dia de Pentecostes. Eles estão aguardando, eles estão em oração, eles estão consagrando-se ao Senhor, lógico, mas eles estão aguardando porque existe um tempo determinado por Deus em que Ele enviaria o seu Espírito, era promessa para se cumprir no tempo de Deus. Não existe nada que acontece por adiantamento devido à ação da igreja ou atraso por falta de oração da igreja. O dia que a igreja parar de orar para que aconteça algo, então não acontecer, Deus levantará outras pessoas para fazer isso. Mas se cumprirá no dia de Deus. Olha só o que está acontecendo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ordenado por Jesus, de repente veio do céu. Irmãos, vocês que são líderes aqui, vocês que são evangelistas, membros da igreja ou visitantes, e que já pregou o evangelho para alguém, quantas vezes nós pregamos o evangelho, ou nós pregamos fazendo uma mensagem, e saímos daqui derrotados, porque nós mesmos achamos a nossa mensagem tão ruim, e saímos derrotados, e lá na frente alguém fala com a gente, como Deus me corrigiu nesse sermão, ou seja, não tem nada a ver com o pregador. O Espírito Santo é que age. Claro, não estou dizendo aí que o pregador vai viver de qualquer maneira, não é nada disso, estou querendo dizer que a fonte transformadora vem de Deus. Se Deus não quiser fazer um avivamento na igreja onde nós estamos agora, Ele não fará, mesmo que a igreja viva toda a sua vida simplesmente em oração e jejum. Mas Ele pode também fazer. A questão que eu quero frisar é que o avivamento não é fruto de uma ação humana. Muito embora eu possa orar
pedir, eu possa buscar, eu tenho que me consagrar. Muito embora isso seja real para a vida da igreja, mas a verdade é, o verdadeiro avivamento, ele só é caracterizado quando ele é mandado por Deus, a origem dele é divina. Veio do céu um som, desceu como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, cada uma para cada um, e ali houve a manifestação, aí houve um poder, uma transformação, um poder que é capaz de alterar e de mudar, porque é de Deus. Eu contei domingo passado, onde eu estava pregando, e quero repetir aqui, os irmãos da igreja me ouviram isso. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa, evangelizando alguém que já era conhecedora do evangelho, e ali aquela pessoa começou então a chorar, e eu cheio de mim, disse, opa, aquela frase tão famosa dos caras, ganhei um para Jesus. E no final, depois de muito tempo conversando, muitos minutos conversando com aquela pessoa, chorando, ela diz assim, olha, se eu fosse olhar a emoção das palavras bonitas que acabei de ouvir, eu iria para Jesus, mas não quero Jesus. Nós tivemos aqui nesse templo, em tempos idos, um jovem que chorava e dizia, eu quero ser crente, mas não consigo. E muitos outros está aqui hoje, pessoas desta família, eu faço questão de repetir isso, chegando aqui nesta igreja, em 6 de janeiro de 2009, tomei conhecimento que havia um senhor, que era pai de um diácono da igreja, que estava com câncer. E quando eu fui visitá-lo, nós nos identificamos muito porque ele conhecia mãe Uaçu, mãe Umirim. Então nossa conversa foi muito boa, e sempre foi boa no decorrer do tempo. Mas quando eu disse assim, eu posso orar? Aí ele disse, pode sim. E chamou a esposa e os filhos, e como se tivesse virado, dizendo assim, esse negócio de crente, Bíblia, oração, não é comigo. A sua esposa, membro desta igreja, pediu que os cultos de terça-feira fossem realizados na casa dela, a casa deles. E lá nós começamos então, toda terça-feira, pregando o Evangelho. E ele sempre conversava bastante sobre outros assuntos, mas nunca sobre a Bíblia. Certa feita, ele estava ali, então, aí sempre falava, vamos passar a palavra para a irmã, no final do culto, né? A senhora da casa, porque ele não conversava sobre o assunto. Mas naquele dia ele interrompeu e disse, eu queria falar. E literalmente, quem estava presente lá pode confirmar comigo, literalmente ele usou a expressão, eu me rendo ao Jesus de vocês. Sou Isaías, avô do Rick, guitarrista da nossa igreja. Quantos sermões eu preguei, o outro pregou, o outro pregou, o outro pregou, mas é o Espírito Santo que faz. O avivamento da igreja também é assim. Ele tem que vir de Deus. Ele precisa vir de Deus para ser verdadeiramente o avivamento. E avivamento quer dizer uma transformação interior, uma motivação, quando os olhos do coração são abertos para enxergar a riqueza da graça, da glória, da majestade de Deus. E nós começamos então a cantar com alegria, nós começamos a orar com alegria, mas não cantar porque o hino é bonito, é porque a letra exalta aquele que se revelou a nós pela sua palavra. Então, uma das características do verdadeiro avivamento é a sua origem, quando ele vem de Deus. A segunda característica que quero destacar no texto de um verdadeiro avivamento é pelo seu efeito, quando transforma o medo da igreja em ousadia. E esse tópico, ele é bem propício para o nosso momento, embora tenhamos que ter prudência. Mas confesso para os irmãos, talvez eu seja um pouquinho antiquado, não sei,
Mas eu acho que a igreja está com mais medo do vírus do que os lá de fora. Voltando para o texto, preste atenção. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele teve que entrar numa sala com as portas trancadas. Os apóstolos, os discípulos estavam com medo, porque Jesus tinha sido preso, crucificado, e eles estavam ali assustados, eles estavam covardemente escondidos, e talvez eu faria pior do que eles, mas eles estavam com muito medo. Mas a partir do momento que eles obedecem, aguardam, e vem o Espírito Santo, o que acontece é que agora eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Eles começam agora a anunciar de tal maneira que as pessoas querem saber o que está acontecendo. As pessoas se aproximam. Gente, é algo extraordinário, é espetacular quando a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus. É tão maravilhoso que os discípulos, quando presos e foram soltos, eles se reuniram para orar juntos, e se fosse a minha oração, talvez seria uma lista gigantesca de pedir proteção. Senhor, eu estou com medo, não me deixa isso, não me deixa aquilo outro. Mas a oração deles foi exaltar o Senhor, tu soberano Senhor, que criaste os céus e a terra, criaste todas as coisas, e que o teu filho, o ungido, ele foi morto por homens que tu predeterminaste para fazê-lo, nada fugiu ao teu controle. E olha agora, Senhor, nós estamos sendo ameaçados, mas eles não pediram proteção, eles pediram coragem, ousadia para pregar o Evangelho. Volto a citar aqui, John Peyton foi para uma das ilhas chamada Nova Hébrida, por meio de canibais, e lendo sobre ele, em determinado momento, um senhor, um pastor, um ministro bem já de idade, tentando impedir a sua saída, pois era um pastor que estava num relacionamento ótimo com a igreja estava crescendo, a igreja estava maravilhosa, e ele de repente anuncia que iria sair para uma ilha, onde as pessoas haviam recebido a notícia de que os 2 missionários anteriores tinham sido comidos por aquela tribo. E aquele homem então, tentando convencer John Peyton, diz assim para ele: olha, você vai ser comido pelos canibais. E ele então olha para aquele moço com toda a autoridade, com aquele senhor, e diz: meu senhor, o senhor já está bem de idade, e em breve o corpo do senhor descerá ao túmulo e será comido por vermes. Ser comido por vermes ou por canibais não faz diferença, desde que se faça a vontade de Deus. Irmãos, a igreja precisa ser mais ousada para pregar o Evangelho. Domingo não foi feito para dormir depois do almoço. Domingo não foi feito para ir à praia. Domingo é um dia estabelecido para que a igreja se envolva no propósito de Deus de maneira mais intensa, também nos demais dias. Mas a igreja precisa ser ousada na pregação do Evangelho. A igreja precisa ser corajosa. Estamos vivendo, sim, um período mais intenso de uma opressão sobre os cristãos, mas não interessa. Há poucos dias nós ouvimos uma mensagem, uma palavra do nosso irmão reverendo Milton. Ele diz: não me envergonhe do Evangelho, responderei sim diante da corte maior, superior do nosso país, mas não me envergonhe do Evangelho. A igreja precisa colocar diante da nossa nação quem é o rei da nação. Não há lugar para uma igreja que está com medo. Não interessa o que vai acontecer. Ninguém morrerá antes do tempo. Se nós morrermos é porque a nossa missão terminou. Saiba disso. Aqueles homens estavam com medo, mas a partir do momento que o Espírito desceu sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, começaram a se manifestar a todos que ali estavam.
Antes escondidos, agora ousados. A igreja precisa acordar para isso. Isto é uma das características de um verdadeiro avivamento. Tem que vir de Deus, sua origem. O seu efeito tem que transformar o medo em ousadia. Em terceiro lugar, um verdadeiro avivamento é caracterizado pelo seu conteúdo, ou o conteúdo da sua pregação, da vida da igreja. Quando Jesus se torna o centro da vida da igreja e não o homem. Veja bem, eles começam a falar em outras línguas, as pessoas se aproximam. O que está acontecendo? Eles são galileus, estão falando, nós somos de outras línguas, de outros idiomas, e nós ouvimos falar na nossa própria língua, nosso próprio idioma. Ressalta-se aqui que não é a mesma língua estranha que se fala hoje. Porque neste contexto, falava-se uma língua, eu entendia em português, o francês em francês, o alemão em alemão, e assim por diante. Mas eu não quero destacar isso, porque penso que no momento para nós aqui não faz tanta importância, mas embora seja bom lembrar disso, mas o que eu quero destacar aqui é que eles vão dizer assim: nós estamos assustados, versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja brasileira é profundamente super exaltada. Eu tenho falado sempre, louvado seja o Senhor, estamos vivendo um novo tempo, pessoas que estão compondo hinos, cânticos espirituais que realmente exaltam a Deus, mas nós passamos um momento de uma seca tão grande, que os hinos mais aplaudidos era aquele que a pessoa dizia: não quis me ajudar, agora está lá embaixo, eu estou cá em cima. Tem sabor de mel. Só faltava dizer assim: a sua derrota hoje tem sabor de mel para mim. Porque o que é cantado é: enquanto você não me ajudou, você ficou derrotado e eu subi. Então a minha vitória tem sabor de mel, ou seja, a sua derrota tem sabor de mel. Embora seja cantado por alguém que tenha o nome da minha esposa. Por isso eu chamo ela só de Damari, para não ficar completo. Brincadeira aqui à parte. Olha só. Você é especial. Deus vai olhar para você e vai entender que você é especial. O homem no centro. Olhem para mim. Olhem para mim. Se eu não prego, eu não vou na igreja. Coisa do tipo. Olha a minha autoridade. Olha como eu sou humilde. Já perceberam como eu sou humilde? Já perceberam como a nossa igreja canta melhor do que a igreja do fulano, do ciclano? Perceberam bem que a nossa doutrina é melhor do que a da outra? Aqui não tinha isso. Aqui era o seguinte: nós estamos falando da grandeza de Deus. É Deus que tem que ser anunciado. Amados irmãos, o verdadeiro avivamento, ele não destaca a denominação, ele não destaca a igreja, ele não destaca o conselho, ele não destaca o pastor. O verdadeiro avivamento, ele destaca Jesus. Glorifica a Deus. E é só isso. Olha só o que segue depois. Porque vai dizer que há uma oposição. Alguns olham e que maravilha, Deus está agindo nesses irmãos. Ficam felizes e atônitos, perplexos. Mas o versículo 13 fala que outros aproveitam para zombar. E aí levanta Pedro. Pedro não levanta dizendo o seguinte: não mexa com o ungido do Senhor. Não. Pedro não levanta para dizer: vocês estão falando com alguém que caminhou do lado dele. Não. Pedro levanta e diz o seguinte: 9 horas da manhã, não tem como esse povo estar bêbado. O que está acontecendo aqui é Deus que falou no profeta, através do profeta. E o que está acontecendo aqui é esse Jesus. E aí começa a anunciar Jesus.
Estes que vós crucificaste, Deus o ressuscitou. O centro, tanto daquele momento das línguas, como da pregação seguinte, e de toda a igreja logo em seguida, é Jesus, Jesus e Jesus. Tem algumas coisas que eu acho, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Desculpem aqui os amantes do português, eu gosto sempre de usar a redundância para Deus. Ela é tão perfeita, a palavra de Deus é tão perfeita, que Deus fala logo à frente, através do nosso irmão Lucas, que escreveu o livro de Atos, dizendo que Deus sarou, Deus tirou da cadeia Pedro de um modo sobrenatural. Resposta de oração. Mas Deus não tirou Tiago do fio da espada. Será que Deus amava mais a Pedro do que a Tiago? Não. É tudo aquilo que Deus determinou vai acontecer. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso, ele diz assim, no capítulo 1, ele vai dizer assim: eu penso em meu coração que sairei da cadeia, porque os irmãos estão orando e porque o Espírito Santo tem colocado no meu coração. No entanto, quer na minha morte, na minha vida ou na minha morte, Deus será glorificado no meu corpo. De que forma? Se ele saísse, Deus o libertou, glória a Deus. Se ele morresse, Deus o sustentou fiel até a morte, glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então a característica final que eu estabeleço aqui, que eu estou apenas enumerando aqui, é justamente esta: o conteúdo da igreja passa a ser Jesus e só Jesus. Existem muitos pregadores e pastores e cantores que recebem aplausos da igreja ou do público, porque fazem bem, e que são reprovados por Deus. E existem cantores, aqueles que adoram ao Senhor ou que pregam, que não têm a mesma habilidade e que são reprovados até por quem ouve e que são aprovados pelo Senhor. Qual é a essência, o conteúdo? Eu quero então pensar com você para encerrar esse sermão. Nós estamos aqui com todas as igrejas do nosso presbitério, ou quase todas, representadas. Eu sei que todos nós temos pontos positivos e pontos negativos na nossa igreja, até porque nós estamos lá. Eu sei que todos nós ansiamos e às vezes até buscamos e desejamos e até erramos em alguns momentos, querendo fazer a coisa certa, querendo buscar esse avivamento, ver a igreja animada, né? Uma oração com um número grande de pessoas, sendo obrigado, vai para a sala, porque está aglomerando aqui, vamos dividir, vai para outra sala, vai para outra sala. Quem aqui não quer? Todos nós queremos. Mas para isso é necessário que nós busquemos no Senhor obedientemente. Aqueles irmãos, embora estavam com medo, mas eles estavam ali obedecendo, ficaram parados em Jerusalém, aguardando a promessa de Deus. Eu não sei qual é a promessa de Deus para se cumprir na minha vida no todo, se eu experimentarei algo diferente na nossa região, se não experimentarei. Porque enquanto Deus não está fazendo aqui como nós queremos que Ele o faça, Ele está fazendo em muitos outros locais. Está fazendo no sertão nordestino, está fazendo entre os muçulmanos, está fazendo em países fechados. Para quem não sabe, né? O que Deus faz na Coreia do Norte. E é tão bom saber que Deus é soberano, né? E que os imperadores estarão lá agindo enquanto Ele deixar. E é nisso que Ele é glorificado. Mas nós precisamos buscar isso no Senhor, obedientemente. Senhor, sabemos que se o Senhor não ministrar sobre nós, não acontecerá. Senhor, eu não quero comprar um carro novo, não é a minha prioridade. Uma casa melhor, não é a minha prioridade. A minha prioridade é ser cheio do Espírito Santo do Senhor,
para fazer a tua vontade. Eu preciso disso para com ousadia levar esta riqueza que é o Evangelho, que é Jesus, aos corações. E aí eu faço uma pergunta: quem aqui ama missões? Aí eu faço outra pergunta: pesa quanto você gasta de lanche e quando você dá de oferta missionária, para saber se você ama mais lanche ou mais missões? Quem aqui ama a Jesus? Pesa se a sua vontade tem prevalecido quando a vontade de Jesus é atropelada. Quem aqui ama verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas, desde que Deus não interfira nos meus planos? Eu iniciei o sermão, antes do sermão, falando sobre o reverendo Gilberto. Embora a morte seja, sim, algo terrível para nós que ficamos, ou para aquele que morre sem Jesus, mas a morte de um irmão nosso deveria também ter um fundo de alegria em meio às lágrimas. No dia 3 de julho de 2009, às 6 horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha cunhada dizendo que o meu irmão, com 53 anos, havia falecido. Aparentemente o câncer o havia vencido. Então saímos daqui e fomos para Carandaí, uma cidade mais ou menos 140, 150 quilômetros depois de Belo Horizonte, às margens da 040. E ao contemplar o meu irmão estendido ali, tão magro, consumido pelo câncer, e me passaram a palavra, e o pastor pediu que eu desse uma palavra. Eu disse a seguinte mensagem: eu amo o meu irmão muito, 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 muito. E por amá-lo de tal forma, eu não o quero de volta aqui. Prefiro a dor da separação momentânea, porque ele morreu firme em Jesus. Ele morreu corrigido, transformado pelo Espírito Santo. Ah, como isso consola o meu coração. Depois eu ouvi um pregador americano dizendo que quando a esposa dele faleceu, alguém disse para ele assim: o senhor perdeu sua esposa? Ele disse: não perdi, não, eu sei onde ela está. Eu sei onde ela está. Ah, queridos irmãos, pese o que é prioridade na sua vida. Viva para a igreja não é pesada. Presbíteros não são pesados, pastores não são pesados. Somos uma equipe fraca, limitada, cheia de erros, e que mutuamente se juntam e se ajudam no aperfeiçoamento da santidade, corrigindo-se mutuamente, aguardando o dia do Senhor. É por isso que crente canta em velório. Ele não canta porque aquela pessoa gostava de bagunça, de bebida. Ele canta porque sabemos que há um lugar. A igreja avivada é uma igreja que recebe de Deus, é uma igreja que transforma-se com ousadia, e é uma igreja que Jesus é o centro da sua vida e da sua morte. Deus nos abençoe e revitalize, disponibilize o nosso coração. Senhor, ajuda-me, eu quero ser um pastor segundo o teu coração.
Eu quero ser um servo segundo o teu coração, para a glória do Senhor. Coloquemos-nos em pé. Senhor, tua palavra é rica, ela, embora já falada muitas outras vezes, por ser viva, sempre nos exorta, nos corrige e nos direciona. Senhor, nós desejamos muito que haja em nós, a começar no meu coração, que haja quebrantamento de corações. Que as conversões se deem realmente, ó Deus, com choro, com lágrima, por arrependimento e não por gostar de se juntar a um grupo. Que haja repulsa pelo pecado. E quando, ó Deus, pecarmos contra Ti, que o Teu Santo Espírito nos incomode tanto, Senhor, que não durmamos antes de confessá-lo. Que amemos o Senhor sobre todas as coisas e certamente amaremos o próximo como a nós mesmos. Reaviva a Tua obra no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos para sentar, hino 110A. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar.
seguir aqui. Vamos orar encerrando, e depois o reverendo Anderson estará impetrando a bênção. Por favor. Vamos colocar em pé. Ó tu que habitas sobre a redondeza da terra e tens o domínio da história. Ó tu que estás entronizado sobre os governadores, sobre os reinos, sobre toda a criação. Ó tu que és o Criador e o sustentador da igreja, tu que és o Salvador e o Senhor nosso, diante do Senhor nos colocamos espiritualmente prostrados, desejosos, ó Deus, de experimentar um renovo, algo, ó Pai, transformador, algo que venha liderar plenamente a Tua igreja nesses tempos, neste período. Ó Pai, renova em nós o desejo de Te amar, o desejo de Te servir. Não permitas, ó Deus, que saiamos. Não permitas, ó Deus, que nos retiremos. Não retire de nós o Teu Santo Espírito, ó Pai. Torna a dar-nos a alegria da Tua salvação. Que a motivação de nos reunirmos seja o Senhor e só o Senhor. Ó Pai, nós clamamos pelo Senhor em nós. Em nome de Jesus.